Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro. Vamos iniciar o diário de hoje escutando mais um testemunho que diz como a vida está brotando no nosso meio. Ciao a tutti, siamo Elena e Fiorella. Olá a todos, sou Helena e Fiorella, as coordenadoras da equipe Ruá Santa Clara de Jesolo. Acabamos de terminar o Ruá, ao qual participaram 12 cursistas e 33 membros de equipe. O Ruá foi especial. Durante a partilha, a equipe de intercessão contou ter sentido a forte presença do Espírito Santo desde a oração inicial do sábado e depois por toda a duração do encontro. Graças a isso, os cursistas participaram de todas as dinâmicas. Agora, lemos algumas de suas impressões. Deus é amor. Vocês são, com aquilo que fazem aqui nesta comunidade e no mundo, a expressão de Deus e do seu amor sobre a terra. Muito obrigado. Uma fortíssima sensação de proximidade com pessoas desconhecidas e um afeto e amor inesperados. A presença de Jesus nos meus amigos cursistas e nas pessoas que se dedicaram completamente a nós por 2 dias. Contentamento e gratidão por saber que tantas pessoas rezaram por mim. Fraternidade, alegria e acolhida, o canto e oração. A missão Belém, verdadeiros irmãos que vivem o amor de Jesus de modo único e autêntico. Abrem seus corações ao sofrimento do próximo, aproximando-lhe do único e verdadeiro amor que é o Senhor Jesus. Pace e gioia a tutti! Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São Marcos, hoje no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Levanta-te e anda. Teus pecados são perdoados. Outras vezes meditamos sobre esse milagre que coloca em destaque a fé dos amigos do doente mais que do doente e nos ensina o poder da intercessão. Hoje podemos refletir sobre as consequências do pecado. Foi o pecado que fez esse homem adoecer. Perdoando o pecado, curando a alma, Jesus cura também o corpo. A saúde é muito ligada à salvação e o corpo à alma. Os dois são destinados à plenitude, à glória do paraíso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil?
Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, um modo muito oportuno para entender bem a Bíblia seria fazer um teatro sobre cada trecho que lemos. Se isso não for possível, pelo menos podemos imaginar a cena e nos colocar na pele das pessoas que a compõem. O fato de hoje acontece em Cafarnaum, cidade de Pedro, cidade onde Jesus começou a sua vida pública, cidade dos muitos milagres. Esta pequena cidade talvez devia ter uns 1000 pessoas, talvez menos. Tudo era pequeno naquele tempo. As casas eram cobertas de sapé ou algo parecido. Não era difícil tirar este telhado humilde. Pois bem, Jesus se encontra em uma dessas casas, não grandes igual a hoje, e logo tanta gente se reúne que não há nem lugar para se mexer. De repente, chega um pobre homem paralítico, carregado por 4 amigos. Interessante que esse homem permanece mudo e parado durante o tempo todo. Quem se mexe são seus 4 amigos, que dão um exemplo extraordinário de fé, de persistência, de coragem e de inteligência. Estamos no final do dia, um dia de sol e de trabalho, de cansaço e fadiga. Esses 4 homens escutam que o Messias que cura se encontra na cidade. Logo, esquecendo do cansaço, pegam esse doente, o carregam e correm até a casa onde estava Jesus. Pense um pouco em como é a atitude de quem entende a força de Jesus. Eles chegam correndo, sem fôlego, mas a casa já está cheia. Logo podiam pensar, paciência, hoje não deu, vai dar outra vez. A gente já fez a nossa parte, não foi por falta de tentar, não. Olhe a fadiga de levar uma maca com um homem em cima. Pare um pouco nesse momento e tente imaginar qual teria sido a tua reação diante da dificuldade de uma casa cheia, até mesmo na frente da porta, com tanta gente que não se podia nem passar. Você teria renunciado? Você teria sentado do lado de fora e olhado as estrelas? Você teria chorado? Qual seria a tua reação? Esses homens não desanimam. Logo elaboram uma outra solução. Sobem em cima do telhado, tiram a cobertura no ponto onde Jesus está, procuram uma corda e descem o pobre doente mudo e inerte. Olhe que ideia extraordinária! Você entende que cada dificuldade pode se transformar em um trampolim? Hoje, lendo esse trecho, nada sabemos da fé de quem escutava Jesus naquela casa, mas sabemos bem a fé que comove Jesus e o impulsiona a realizar o milagre imediatamente. A atitude desses homens expressa maravilhosamente como interceder por uma pessoa, como levar essa pessoa a Jesus, mesmo que ela não se mexa. Mas esta manhã precisamos parar para meditar um outro importantíssimo aspecto. Jesus não diz logo levante-te e anda. Não fala assim. Antes pronuncia palavras que fazem tremer os que o escutavam. Filho,
teus pecados estão perdoados. Vamos refletir um pouco. Que relação tem entre a doença e o pecado? Deve ser forte se Jesus começou a curar o pecado antes que a doença. Aparece claro que o pecado é a raiz da doença. Quanto isso é verdadeiro também na nossa vida. Não estamos falando que todos os que estão doentes tiveram uma vida desregrada de vícios e pecados. Não. Mas podemos dizer, pela experiência direta e por essa palavra, que todos os que vivem no pecado, todos os que estão doentes na alma, antes ou depois, adoecem também no corpo. A doença pode ter outras causas a não ser o pecado. Veja o cego de nascença de que fala São João. Mas o pecado sempre provoca também a doença física. Tanto que nesse caso, Jesus se inicia pelo perdão dos pecados e este perdão é dado pela fé dos amigos. Nada se fala da atitude do paralítico. Pense que coisa extraordinária. O que pode fazer a comunhão? Levar Jesus a perdoar os pecados do irmão. Esse é o coração da intercessão. A cura da alma, enfim, se coroa com a cura do corpo também. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, levanta-te, carrega a tua cama e vai para casa. E o paralítico se levantou e, carregando a sua maca, saiu diante de todos. Jesus cura por dentro e por fora todos os que dele se aproximam com fé. Muito devemos refletir hoje. Vamos, portanto, ler novamente esse acontecimento numa atitude de profunda escuta. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Vamos anotar as frases do trecho ou da meditação que mais nos atingem.
procuremos nesse momento escolher um propósito que traduza em prática tudo o que entendemos e que o Espírito Santo nos inspirou. Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como podemos colocar em prática de verdade tudo o que nos propusemos. Filho, os teus pecados estão perdoados. Paz e alegria a todos. Levanta-te, pega tua cama e vai para a tua casa. Paz e alegria a todos. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O
que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair,